Bom dia, paz de Cristo. Então, hoje é quarta-feira, eu acabei de chegar do culto das mulheres. Nós temos ali todas as quartas-feiras, às 8, começa às 8h30, na Igreja Pentecostal Cristo Reina, no bairro Botafogo. O nosso pastor é pastor Vitor Nunes. E hoje foi um tempo muito bom, muito precioso na presença do Senhor. E assim, tudo que aconteceu ali foi simplesmente extraordinário. Hoje parecia um culto, aparentemente um culto assim muito simples, né? Com a presença de poucas irmãs, por causa do tempo, né? Da chuva. A gente sabe que muitas pessoas não têm acesso a veículo, então dificulta um pouco. Às vezes tem pessoas que têm crianças e outras trabalham também. Mas assim, foram muito poucas mulheres, mas assim, não foi menos a presença do Senhor, muito pelo contrário, foi assim, aconteceu ali algo extraordinário, foi muito bom mesmo, e eu queria até compartilhar, foi tão bom que eu quero compartilhar, né? E assim, tudo o que aconteceu foi maravilhoso, foram 2 louvores que a irmã que estava dirigindo, a irmã Carmen, trouxe, foi assim, muito, muito precioso. O salmo que ela leu, o Salmo 59, fala dos inimigos de Davi, né, da perseguição que Davi sofria, que muitas vezes hoje nós sofremos. Os nossos inimigos, eles nos perseguem a todo tempo, e quando eu falo de inimigos, eu não estou falando de pessoas, eu estou falando dos nossos inimigos invisíveis, né, que nós temos muitos, e a todo tempo eles se levantam contra nós. E assim, foi tudo muito maravilhoso. E a menina que trouxe a palavra, né, a irmã Fernandinha, da nossa igreja, ela falou sobre a mulher samaritana, né, que está lá em João, capítulo 4, versículo 1 ao 15, que foi por acaso a mesma palavra que o nosso pastor trouxe domingo. E inclusive ela comentou, né, que quando o pastor Vitor começou a falar da palavra, ela falou, mas Senhor, ele vai trazer a mesma palavra que eu já preparei. Mas assim, Deus, ele é um Deus um Deus farto, né? Ele, na mesma palavra, ele fala de formas diferenciadas para nós. Fala 1, 2, 3, 4 vezes, ele usa a mesma palavra para falar de diversas formas. E hoje ela trouxe uma palavra, né, que ela falou sobre a mesma passagem, porém a abordagem que ela trouxe foi uma abordagem um pouco diferente. E no momento que ela estava falando ali, né, daquela situação ali da mulher samaritana chegar no poço e Jesus pedir água para ela questionar, né, porque ela era samaritana e os samaritanos não se davam com os judeus. A Fernanda, ela aborda uma questão assim que não foi abordada, né, no domingo. Ela fala de quando aquelas outras mulheres, provavelmente elas se reuniam ali, né, e que a mulher samaritana, ela não tinha esse contato com aquelas mulheres devido à situação que ela vive, né? Que Jesus fala com ela ali dos maridos, né? Que ela já tinha, e aquilo que ela estava também não era dela. E ali o Senhor começou a falar comigo sobre comunhão. Comunhão, que é um assunto que o Senhor já tem falado comigo há algum tempo, né? E há um tempo atrás o Senhor começou muito a falar comigo sobre comunhão, da necessidade de nós termos comunhão com os nossos irmãos, né? Porque assim, muitos de nós temos dificuldade de congregar porque nós não queremos ter comunhão. E se nós não queremos ter comunhão, nós estamos doentes. Nós precisamos ser tratados pelo Senhor, né? Aqui em João 14:15 diz assim: se me amares, obedecerão meus mandamentos. E isso é um mandamento do Senhor. Eu quero ler aqui para vocês de João 17:23, que fala assim: eu estou unido com eles. Isso aqui é uma oração que Jesus está fazendo, a última oração que Jesus faz com seus discípulos, né? E ele começa a falar com Deus, pedindo a Deus
por nós, né, pelos discípulos e por nós. E ele fala: Pai, eu estou unido com eles e tu comigo, para que eles sejam completamente unidos. Isso que o Senhor está falando de comunhão, que ele tinha comunhão com o Pai, né? E que ele deseja que nós sejamos completamente unidos uns com os outros. Para quê? E aqui ele fala, né? Para que o mundo saiba que tu me enviaste. Então, essa é a importância da nossa comunhão. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos para que o mundo conheça que Jesus foi enviado, né? Para que todas as pessoas tenham acesso a essa informação. Quando nós temos comunhão uns com os outros, nós estamos passando uma informação. Nós estamos dizendo para as pessoas que não conhecem o Senhor que Jesus foi enviado ao mundo, né? É por isso a necessidade. E uma coisa que eu tenho aprendido também, que quando nós não temos comunhão, quando nós não congregamos, nós somos pessoas divididas. Nós precisamos ser curados nessa área, né? A comunhão, ela revela Cristo em nós. É por isso que muitas pessoas não congregam. Por quê? Eu costumo dizer que a pessoa que não congrega, ela é uma pessoa que ela tem... Como é que eu vou dizer? Ela tem... ai, meu Deus, esqueci a palavra agora. Mas se ela não congrega, ela tem... Ai, Jesus, espera aí só um minutinho. Então, lembrei, avarenta. A pessoa que não congrega, ela é uma pessoa avarenta. Aí a gente fala assim, mas avarento não é dinheiro, quem é pegado dinheiro. Não. Tudo que você pega só para você e você não quer compartilhar, isso diz que você é uma pessoa avarenta. Então, quando você não quer congregar, você está retendo algo que tem dentro de você, né? Que é a presença do Senhor, que é o Espírito de Deus que está em nós. Nós não queremos compartilhar nada com as pessoas. Se nós não compartilhamos, nós somos, sim, avarentos. É por isso que nós precisamos congregar uns com os outros, para compartilhar. Às vezes o meu irmão, ele tem uma dificuldade em alguma área, e quando eu congrego e eu sou sarado naquela área, o meu irmão vai ver aquela área sarada em mim e ele vai acabar querendo também ser sarado naquela área, né? Então, é por isso a necessidade de nós estarmos congregando e compartilhando a comunhão uns com os outros. Se nós não temos comunhão com os nossos irmãos, a palavra de Deus diz que nós não temos comunhão com Ele. Então, nós precisamos ser sarados nessa área, né? E assim, o mais interessante é que ontem à noite, eu e a Fernanda, nós estávamos conversando muito sobre isso. Tivemos uma longa conversa sobre comunhão e que, por sinal, foi começada por mim, nem foi começado por ela. Ela ia pregar sobre isso. Eu creio que hoje o Senhor está testificando, né? Foi testificação para ela. Eu não sei se ela viu por esse lado, mas assim, eu comecei a falar sobre a comunhão, a necessidade da comunhão. O nosso assunto foi muito sobre isso. Nós falamos muito sobre isso. E o Senhor tem me tratado nessa área. Por que eu estou falando sobre comunhão? Porque eu sou uma pessoa que eu sempre tive muita dificuldade de compartilhar a comunhão, de congregar. Eu não vou negar, eu sempre tive. O Senhor, um tempo atrás, o Senhor trouxe essa questão para mim, que Ele precisava me curar nessa área. E eu estou sendo tratada há algum tempo sobre congregar, né? Porque às vezes nós não queremos congregar. Por causa dos problemas, as pessoas falam muitas coisas. Mas o irmão é isso, o irmão é aquilo. Não importa. Eu preciso congregar. Se eu não congrego, eu não tenho comunhão. Comunhão é o quê? É ter algo comum, né? O que tem dentro de mim, tem dentro do meu irmão. E nós precisamos estar juntos de vez em quando. Para que nós precisamos estar juntos?
para nos tratar mutuamente. É ferro afiando ferro. Nós precisamos disso, entendeu? E o Senhor fala, né? Como eu já falei aqui, se nós não temos comunhão com o nosso irmão, nós não temos com o Senhor. Então eu queria deixar isso, né, para hoje, para nós refletirmos sobre a necessidade de congregar, sobre a necessidade de termos comunhão. Nós vamos sim sempre ter dificuldades, vamos sempre ter problemas na igreja, porque igreja é composta de pessoas, e pessoas têm problemas, pessoas são... como é que eu vou falar? Pessoas erram, né? Mas assim, hoje eu congrego porque o Senhor me ensinou a necessidade disso. E quando eu congrego, eu estou obedecendo a palavra do Senhor. Eu espero poder ter contribuído com você que está assistindo hoje, né? Se você tem dificuldade de congregar, se você tem dificuldade de ir para a igreja, porque irmão é isso, irmão, não olhe para o seu irmão, não vá para a igreja olhando para os defeitos do seu irmão, vai para a igreja olhando para o Senhor, né? Olhe para o seu irmão e veja nele a presença do Senhor. Não olhe os problemas dele. Você também tem, eu também tenho. Todos nós temos falhas. Todos nós falhamos com os nossos irmãos, entendeu? Então nós precisamos ir para a igreja. Hoje eu não vou mais para a igreja por causa de pessoas. Antigamente eu ia. Eu entendia que eu precisava ir, às vezes, por causa de posição, né? A gente acaba passando por cima de algumas coisas e indo. Mas hoje não. Hoje eu vou para a igreja com prazer. Hoje eu tenho prazer, eu tenho alegria de ir para a igreja, de estar lá adorando o Senhor junto com os meus irmãos, abraçando os meus irmãos. Não importa se o meu irmão, de repente, ele tem alguma coisa contra mim. Se eu não souber, se eu souber, eu tenho que procurar tratar aquilo. Mas se eu não souber, eu tô lá, eu abraço todo mundo, eu cumprimento todo mundo. E aos poucos o Senhor vai nos tratando naquilo que às vezes, eu não gosto de fulano, não gosto de cicrano. Quando nós rompemos essa barreira, o Senhor, ele começa a nos tratar e começa a fazer com que nós tenhamos prazer em ir para a casa dele, para adorar ele lá junto com os nossos irmãos. Amém? Que o Senhor possa falar com você, assim como ele falou comigo hoje, e possa, aos poucos, nos tratando nessa área de comunhão. Amém? Tenha um dia abençoado.